Este é professor Renato Velas, pardo, de cabelos pretos, em corte social. Tem os olhos escuros, está usando uma camisa social preta, está usando um relógio de pulso preto no braço direito. Está em pé na parede verde. Ao seu lado, a televisão interativa que fará uso. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Renato Velas, o seu professor de Geografia. E hoje nós iremos trabalhar o conteúdo de problemas urbanos. Vem comigo! Questão número 1. Vem comigo! As transformações no tempo e no espaço são responsáveis também pela ressignificação de conceitos, de modo que a pobreza urbana de hoje não é a mesma que a de décadas atrás. O imperativo das finanças permitiu a renovação dos padrões de consumo das camadas mais pobres das cidades, que experimentam ao mesmo tempo a precariedade em seu cotidiano. Dessa maneira, pobreza urbana é nova, porque possui os conteúdos do atual período da história, e é velha porque ocorre em copresença da falta de serviços e infraestruturas básicas. Vamos agora para as alternativas. Observe só. O texto, o excerto, identifica, letra A contradição no perfil da pobreza nas cidades contemporâneas e define espaço como uma acumulação desigual de temporalidades. Letra B. O aumento de consumo de bens duráveis e semiduráveis pela população pobre urbana e celebra o sucesso da política desenvolvimentista dos anos 50. Letra C. A expansão territorial das metrópoles dos países emergentes e questiona a importância do estudo do passado para compreender os problemas do presente. Letra D. O impacto da modernização tecnológica das grandes cidades dos países subdesenvolvidos e destaca a implantação de políticas de aceleração do desenvolvimento nos anos 2000. Letra E. A paralisia do setor financeiro privado diante do aumento da pobreza na década de 2010, indica uma tendência de investimentos nas áreas nobres das grandes cidades. Nós temos como resposta correta na primeira questão a letra A, que nos diz o seguinte: a contradição no perfil da pobreza nas cidades contemporâneas e define espaço como uma acumulação desigual de temporalidades. O que isso significa? Vamos entender o seguinte. Primeiro, não é o fato de que as camadas mais pobres estão adquirindo novos equipamentos, novos produtos, estão conseguindo comprar alguns elementos que os tira da condição de pobreza. Os textos que nós temos, o texto inicial, ele vai afirmar isso, que hoje há um novo padrão de consumo e essas camadas menos abastadas, elas conseguem consumir de forma relativa. Mas isso não significa que a pobreza deixou de existir. Vamos lembrar que a pobreza ela está diretamente relacionada à condição de uma moradia precária, à condição da ausência do saneamento básico, à condição da ausência do acesso ao nível de escolaridade, a uma escolaridade com maior qualidade e não somente a ausência de recurso financeiro. O nosso primeiro texto ele é muito claro ao falar disso. Agora, nessa mesma letra A, nós temos uma expressão que ela é de grande relevância para os nossos estudos. Quando nós vamos identificar o seguinte, define o espaço como uma acumulação desigual de temporalidades. Que espaço é esse? É o espaço geográfico. E que diferença de temporalidades é essa? Presta muita atenção como a geografia é poética. Dentro do mesmo espaço geográfico, nós temos tempos diferentes, ou seja, nós temos marcas na superfície, marcas criadas pelo homem em tempos diferentes. Um exemplo, você pode analisar o centro de uma grande cidade e neste centro você encontra formas do passado de um determinado período histórico e econômico juntamente com formas do presente.
é muito comum encontrarmos nos centros das grandes cidades. Um exemplo bem claro é uma edificação que representa um grande banco e bem à frente dela você tem aí a pobreza, né? Na forma de casas de papelão, qualquer tipo de situação como essa. Então, dentro do mesmo espaço geográfico, nós temos tempos diferentes. O tempo passado, que muitas vezes representa um tempo de riqueza, e o tempo presente, que muitas vezes representa um tempo de pobreza. Daí, no mesmo espaço, temporalidades diferentes. A geografia é muito poética também. Questão 2, vem comigo. A partir do momento em que determinado espaço, periférico ou central, mas tido como degradado e desvalorizado, passa a ser incorporado pelas estratégias do mercado imobiliário, em geral articuladas com as do Estado, temos como tendência uma imanente possibilidade de conflito. Nas cidades brasileiras, uma manifestação do conflito destacado no excerto é, olha só as alternativas, hein? Letra A, a formação de zonas econômicas especiais. Letra B, a realização do ajuste estrutural. Letra C, o incremento da segregação socioespacial. Letra D, o estímulo à inversão demográfica. Letra E, a ampliação da centralidade urbana. Questão número 2. Vamos ver a resposta. Letra C de coração, que diz o seguinte: o incremento da segregação socioespacial. Meu amigo, minha amiga, se existe um conceito mais cobrado que este, eu desconheço. Qual conceito? O conceito de segregação socioespacial. Você tem que entender o que é. Então vem comigo. Nós estamos falando da separação dos indivíduos dentro da cidade de acordo com o seu poder econômico e com o tipo de moradia que esse poder econômico pode comprar. Tá entendendo? Imagina, no mesmo espaço urbano, nós vamos encontrar condomínios residenciais de alto padrão. Nós também vamos encontrar conjuntos habitacionais, bairros populares e as famosíssimas habitações subnormais, como as favelas, as palafitas, os cortiços. A partir do momento que nós temos a separação dos indivíduos na cidade, de acordo com o tipo de moradia que eles possuem, nós temos aí a segregação socioespacial urbana. E você pode questionar, mas professor, por que isso existe? Bem, meu povo, isso vai existir por diversos fatores. Por exemplo, nas grandes cidades nós temos uma especulação imobiliária muito grande, ou seja, uma supervalorização do metro quadrado, dependendo do bairro, dependendo da região que você está analisando. Então, mais pessoas não vão ter condições de adquirir um imóvel naquele lugar. E esse lugar, normalmente, é aquele que possui a melhor infraestrutura urbana, é aquele que possui os melhores serviços urbanos. Então, o que vai sobrar à maioria da população? Vai sobrar a moradia em lugares periféricos, sem infraestrutura e com problemas urbanos sobrando. É por isso que nós falamos aqui, segregação socioespacial urbana é um dos grandes conceitos para o teu vestibular, ok? Questão número 3, não perde o foco, vem comigo. No aniversário de 20 anos do Estatuto da Cidade, é fundamental refletir sobre o seu legado nas cidades brasileiras. Seu grande avanço consiste em definir instrumentos claros para um planejamento urbano com propósito social e calcado na gestão democrática da cidade, viabilizando na prática o reconhecimento da função social da propriedade. Vamos lá. Consiste um exemplo de descumprimento da função social da propriedade nas cidades. Letra A. A concentração de linhas de transporte público nas periferias em detrimento do grande número de trabalhadores que moram nas áreas centrais. Letra B. A presença de imóveis ociosos em áreas com boa infraestrutura
coexistindo com a realidade precária das periferias. Letra C, a expansão da distribuição do saneamento básico em áreas regularizadas, em contraste com as falhas no acesso a esses serviços em áreas irregulares. Letra D, a realização da coleta seletiva de lixo em áreas regularizadas, convivendo com a permanência de lixões em áreas irregulares. Letra E, a centralização dos empregos em áreas com boa infraestrutura em detrimento da população desempregada que reside nas periferias. Questão número 3. Na questão número 3, nós teremos como resposta a letra B, que nos diz o seguinte: a presença de imóveis ociosos em áreas com boa infraestrutura, coexistindo com a realidade precária das periferias. Meu querido, minha querida futura caloura da UEA, presta muita atenção agora. Essa questão número 3, ela começa falando sobre o Estatuto da Cidade. Tu sabe o que é o Estatuto da Cidade? É uma lei federal criada lá no ano de 2001. Uma lei federal que visa estimular uma participação coletiva na gestão das grandes cidades, visa estimular o ordenamento das grandes cidades no Brasil, né? Na verdade, cidades a partir de 20 mil habitantes, né, mediante seu plano diretor urbano, tá? Não esquecendo disso. Agora, veja só, essa questão também fala da função social da propriedade nas cidades. E nós temos como resposta a letra B. O que está acontecendo nas grandes cidades brasileiras, principalmente nas grandes cidades, nas maiores cidades do Brasil? O que nós estamos percebendo é justamente a existência de imóveis que não estão sendo utilizados, imóveis localizados em áreas nobres, né, com boa infraestrutura, e ao mesmo tempo nas periferias nós temos um contingente populacional muito grande, muita gente morando, habitando, né, num espaço relativamente pequeno e com infraestrutura precária. Isso, infelizmente, tem se tornado comum nas grandes cidades brasileiras. Nós temos um conceito chamado de déficit habitacional. O que é o déficit habitacional, gente? É a ausência de moradias dignas. Mas, Velas, o que é uma moradia digna? É uma casa? É um apartamento em um condomínio residencial? Não, gente. Uma moradia digna é aquela habitação que vai ofertar a você segurança e saúde. E você pergunta, mas como assim? Quantas vezes em períodos de chuva nós já vimos reportagens falando de desabamentos de morros, de encostas, onde as pessoas habitam e acabam morrendo? Ali eu tenho um exemplo de uma moradia que não é digna. Essas pessoas estão dentro do contexto do déficit habitacional. Ah, Velas, mas elas estão ali porque elas querem. Será, gente? Será que é isso mesmo? É só avaliar o seguinte. Falta o quê? Faltam programas habitacionais mais amplos, falta reduzir o custo de financiamento habitacional no Brasil, né? Falta uma fiscalização para impedir que essas pessoas construam suas casas nesses lugares. Então nós temos aí um conjunto muito grande de fatores que vai, infelizmente, estimular o déficit habitacional em todo o território brasileiro, incluindo também, obviamente, no Amazonas e principalmente na capital, Manaus. Então, se em determinado lugar nós temos a infraestrutura adequada e imóveis inabitados, em outro, muita gente com infraestrutura inadequada, infelizmente. Na aula de hoje, trabalhamos os problemas urbanos, um dos principais assuntos cobrados no vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.